Bom dia a todos, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou iniciar nossa conversa hoje aqui, a gente primeiro fazendo uma homenagem, até por conta do dia, né? Hoje é Dia Internacional dos Idosos, Dia Nacional do Idoso, né? Então, em homenagem aos nossos pais, nossos avós, eu peço uma salva de palmas para todos eles. E todos aqueles que se consideram idosos aqui também presentes. Muito bom. Gente, aqui assim, nós não vamos ficar muito presos em conceitos, né? O objetivo aqui é a gente tentar... O evento é bem intenso, são 3 horas sem intervalo, para a gente tentar ganhar o máximo possível de conteúdo e fazer reflexões importantes. Nós vamos tentar focar bastante estratégia, né? Nosso posicionamento, como é que a gente pode contribuir de uma forma positiva para esse mercado e para esses desafios tão grandes que a gente tem pela frente, né? Para a gente começar a nossa jornada, é importante a gente saber tudo que a humanidade já enfrentou e assim, como a gente chegou até aqui, de uma forma bem rápida, né? Então, nós já passamos pela peste bubônica, peste negra, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma bactéria que existe há mais de 4.000 anos, já matou mais de 200 milhões de pessoas, somente no século XIX. O tratamento, basicamente, é saneamento básico, isolamento e antibióticos, hoje em dia, né? Então, basicamente, a construção civil, de alguma forma, ajudou muito no processo de combate a essa peste, a peste negra, que foi justamente a questão do saneamento. Depois veio a gripe espanhola, um vírus da influenza tipo A. Dentre estatísticas de morte, porque não se tem se contabilizava muito isso antigamente, 17 milhões a 100 milhões, dependendo das estatísticas dos estudos que são vistos. Primeira grande reversão de expectativa de vida, a penúltima grande reversão, e o tratamento ainda não se tem cura até hoje, tá? O sistema imune da gente é que vai se aperfeiçoando e fazendo com que a gente consiga resistir. Depois veio a varíola, 300 a 500 milhões de pessoas morreram, foi erradicada em 1980, vacina. A cólera, que é uma bactéria, a primeira pandemia foi em 1817. As estatísticas de morte continuam até hoje, porque a gente infelizmente ainda convive com cólera, né? Tratamentos também, saneamento básico e antibióticos. Covid-19 foi a última grande reversão da expectativa de vida no mundo. Cerca de 15 milhões de pessoas morreram a mais, né, em termos de quantidade esperada para aquele ano. E o tratamento são as vacinas, que a gente conhece muito bem, até um dos motivos pelo qual a gente continua aqui hoje, aproveitando, né, esse momento. E, infelizmente, até a medicina matava, tá? Se a gente vê esse gráfico aqui, nessa linha de baixo, a linha mais clara da parte de baixo do gráfico, até 1730, a aristocracia que tinha acesso aos médicos, né, à medicina evoluída na época, infelizmente eles morriam em função de tratamentos mal conduzidos, né? Tinha muito placebo, muitas coisas que até arsênico se usava, né, para o rei inglês, o Jorge III, e o presidente americano George Washington, fizeram drenagem de sangue, utilização de arsênico, então assim, acabaram falecendo em função justamente de prescrição médica, né, naquela época. E depois, a partir de 1750, por aí enfim, aí teve de fato um acesso à medicina, melhorou, se aperfeiçoou e as coisas melhoraram. As principais inovações que de fato trouxeram impacto em termos de bilhões de pessoas que foram salvas, resumindo, foram as vacinas, o saneamento básico, sanitários e esgoto, e os fertilizantes artificiais. Por quê? A partir do momento que as pessoas começaram a viver mais, começou a ter mais gente no mundo. E precisava de mais comida, né? Então, não tinha fertilizante para alimentar essa quantidade de pessoas. Então, esse aqui foi um grande avanço, que foi justamente o surgimento dos fertilizantes artificiais. E qual foi o impacto dessas inovações na expectativa de vida? Primeiro, caiu a mortalidade infantil de uma forma drástica. Até o século XVIII,
até os 15 anos de idade morria 40 a 50 pessoas, 40 a 50% das crianças. No século XIX, 27%. Século XX, 4,3%. E hoje a gente tem países como Islândia, Finlândia, Noruega e Japão com taxas até 0,3%. O impacto disso a gente consegue ver por esse gráfico de uma forma assim, muito forte. Né? Então, o principal motivo de hoje você ter esse ganho de expectativa de vida é justamente a redução da mortalidade infantil. Nesse gráfico aqui fica bem mais claro. Hoje a gente tem uma expectativa de vida média no mundo de 73 anos. No Brasil estava em torno de 75, ali teve uma reversão, que foi justamente a questão do Covid. Depois vem a questão da diminuição da natalidade. Né? Esses dois gráficos aqui é só visualmente, não precisa se preocupar com os números. Há 60 anos atrás, a média era de 5,51 filhos por mulher e apenas 2,4% dos países tinham a taxa de reposição abaixo de 2,1. Atualmente, a média de filhos é 2,91, quase metade, e cerca de 46% dos países estão abaixo, quer dizer, quase metade dos países no mundo, a taxa de reposição é abaixo de 2,1. A média de filhos no Brasil é essa aqui, 2020, 1,76, já tivemos 6,28 na década de 60. Qual o resultado disso? Justamente essa linha 65+, né, que é onde tem a quantidade de idosos, até o ano 2000, 2020, a gente tem cerca de 800 milhões de idosos, e daqui até 2050 nós vamos justamente dobrar essa quantidade de idosos no mundo. Quais são os impactos econômicos, equilíbrio fiscal e previdenciário que vocês já estão assim cansados de ver de certa forma isso, mas é importante a gente dar uma repassada rápida. É isso daqui. O déficit do ponto de vista previdenciário mundial, hoje é em torno de 400 trilhões de dólares. É a principal despesa de qualquer governo no mundo, é responsável pela maioria do déficit em qualquer país, é justamente isso. Isso equivale a 5 vezes a economia mundial. Só o déficit de previdência. Aqui no caso do Brasil, hoje em termos de relação contribuintes-beneficiários, a gente tem em torno de 2 pessoas contribuindo para cada aposentado, para cada pessoa recebendo benefício. Esse número aqui a gente já teve cerca de 31 contribuintes para cada beneficiário na década de 40, 4,2 pessoas na década de 70, 2,8 em 1990, e a projeção para 2050 é 1 pessoa para cada uma, quer dizer, para cada um que estiver aposentado vai ter 1 pessoa contribuindo. Isso não é sustentável. Esse aqui é um dos motivos, né? Força de trabalho. Quando a gente olha aqui na linha de não contribuintes, 70 milhões de pessoas hoje não contribuem para a Previdência, e nós temos ocupados com contribuição para a Previdência apenas 58 milhões de pessoas, menos de 60 milhões. Quanto à previdência dos planos fechados, que a gente trabalha aqui o conceito do que a gente vai discutir hoje, em 2018 a ABRAP já chamou atenção para essa questão. O aumento da longevidade é um dos maiores fatores de risco para todo o sistema de previdência, porque há uma expectativa de que as pessoas vivam mais, tá certo? E com isso vai ser mais difícil garantir o montante acumulado na hora de receber a aposentadoria. O nome disso se chama risco de longevidade. Né? É difícil a gente, dentro do sistema de pensão, o maior ganho social que a gente teve, a maior conquista social da história, a gente chamar ele de risco, mas esse é o nome que se chama dentro do sistema de pensão. Né? Que é a probabilidade de que o dinheiro acabe antes da gente morrer. E isso tem acontecido com certa... esse risco ele está dentro do mercado e vem avançando. Em função disso, eu desenvolvi minha pesquisa nessa área. Em 2020, eu terminei o doutorado, que foi justamente ouvindo o que os dirigentes, conselheiros e diretores de fundo de pensão pretendiam fazer com relação a esse assunto.
Tá? Então não é uma ideia do Wagner. Eu ouvi os senhores para tentar extrair, né, dos dirigentes de fundo de pensão o que eles pensavam em fazer. 3 grandes blocos. Primeiro, readequação do programa de educação financeira, certo? Avaliar a contratação de seguros, ok? E a que mais me atrai, que eu mais gosto, e aí por isso que eu até a motivação do nosso evento aqui hoje, é justamente a gente melhorar o acompanhamento das expectativas de vida que os fundos de pensão estão fazendo, mas a diversificação nos portfólios de investimento. Esse é o ponto que faz o gancho para a gente hoje estar falando desse assunto aqui no nosso evento. Que é trazer a componente de longevidade para a parte ativa. Se a gente for olhar os relatórios das 10 maiores entidades do sistema de previdência, quando a gente procura a palavra-chave longevidade dentro desses relatórios, são 2.000 páginas de relatório. Essa palavra-chave está invariavelmente relacionada ao passivo, ao risco de longevidade. O nosso desafio é trazer a longevidade para a ponta ativa, a gente começar a discutir como investir nesse mercado para tentar fazer essa proteção. Então vem a provocação. Risco de longevidade e economia de longevidade. Seria possível investir em negócios que pudessem gerar retornos adequados aos fundos de pensão e proporcionar uma melhoria da qualidade de serviços, produtos e envelhecimento aos participantes, os associados? Relembrando, qual é a principal matéria-prima das vacinas? É o próprio antígeno, não é? A gente faz o combate do vírus usando o próprio vírus. Então, fazendo uma analogia, se o risco de longevidade ele está me trazendo impactos negativos, não seria razoável a gente usar a própria longevidade para tentar reverter e imunizar esses reflexos negativos que se tem para a economia? E o que é a economia da longevidade? De forma bem simples, é a soma de toda a atividade econômica para atender às necessidades daquele com mais de 50 anos, o que inclui tantos produtos, serviços, como o consumo que a atividade econômica proporciona, né? Então, Oxford Economics e a Associação Americana de Aposentados, que tem mais de 50 milhões de pessoas participando dessa associação. O tamanho dessa economia em 2024, 42% do gasto total do mundo são de pessoas com mais de 50 anos. Em 2030, 1,4 bilhão de pessoas com mais de 60 anos. O Brasil hoje já tem 54 milhões de pessoas com mais de 50 anos. E 1,6 tri já é a movimentação desse mercado, que a gente está fazendo um trabalho na FGV para apurar direitinho esse número, né, Eduardo? Para a gente poder começar a divulgar isso com mais assertividade. E quando a gente olha os fundos de pensão pagam cerca de 100 bilhões de benefícios por ano. E o que retorna desses 100 bilhões para o sistema de fundos de pensão? Retorna diretamente, né, em termos dos investimentos. O que retroalimenta o sistema? Poderia ter um processo onde tivesse um círculo virtuoso, né? Paga o benefício, o nosso participante usa produtos e serviços que eu invisto, e esse dinheiro volta para dentro do sistema. Os principais segmentos impactados: tecnologia, geram tecnologia, que são todo o processo de tecnologia que apoia o envelhecimento, né? Saúde, a gente nem precisa falar, tem tanta coisa boa acontecendo, né? Em termos de engenharia genética, telemedicina, células-tronco, câmaras hiperbáricas, ozonioterapia. Tudo isso vai ao encontro do que eles chamam de medicina regenerativa, né, que é um processo onde você busca melhorar a qualidade de vida das pessoas. Beleza, cosméticos, cirurgia plástica, previdência, finanças. E aí vem um ponto que é o próprio trabalho. Trabalho, capacitação e educação continuada é um mercado que está em alta, porque muita gente precisa continuar trabalhando, mesmo depois da aposentadoria, né? Não é só uma questão social, precisa economicamente continuar trabalhando. Depois vem seguros, turismo, e aí, enfim, o mercado imobiliário, senior living,
age in place, co-living, que eu vou deixar para o Norton abordar melhor esse assunto aqui, para a gente depois entender melhor. Alguns dados demográficos do Brasil. Filhos, média 1,7, para a gente começar a pensar nesses números, como é que isso conversa com a nossa jornada. Primeiro filho, as mulheres estão tendo 38% acima de 30 anos. As pessoas estão casando mais tarde, cada vez mais. 25% das pessoas entre 25 e 34 anos ainda moram com os pais, geração canguru. Duração do casamento pessoais, 16% das pessoas hoje no Brasil moram sozinhas, são solitárias em termos de residência. 27% 30 a 49 anos e acima de 50 anos, 62% são as pessoas que moram sozinhas. Motivações para investir na economia da longevidade. Então vamos lá. Título público federal não protege do risco de longevidade, está certo? Isso aí eu acho que é um bom investimento, ele ajuda bastante para bater meta atuarial, né, um bom retorno, mas definitivamente ele não consegue proteger do aspecto de estar vivendo mais. Mais de 30% da população com mais de 60 anos até 2050. Nós vamos dobrar a quantidade que a gente tem hoje. Oportunidade de posicionamento no mercado sênior. Falta alguém para dar o ritmo desse mercado. Tá certo? Hoje a gente não tem um player que se apropriou desse mercado para poder, de fato, conduzir essa pauta. E esse é um dos motivos também da gente estar fazendo esse evento, tentar mobilizar, porque para um desafio grande desse jeito, a gente tem que trazer os grandes jogadores, né? As entidades fechadas de previdência complementar são o segmento que tem uma das maiores relações de convivência com seus participantes. Não tem outro. Banco, ninguém fica mais tanto tempo com banco, não fica com empresa de telefonia, não fica com empresa de saúde, a gente troca, mas com a previdência a gente tem uma trajetória de longo prazo. O envelhecimento populacional dos participantes requer outras necessidades dos fundos de pensão. Isso é algo que está surgindo com bastante força, até por conta dessa questão de que o pagamento, durante o ciclo de pagamento que a gente vai ver aqui, você tem um processo onde não se enxerga, de fato, um benefício para as pessoas, né? Que é a fase de contribuição. Que é justamente isso, a gente não consegue entregar bem-estar aos participantes na fase de acumulação, mas isso pode ser revertido. Então, será que a gente consegue conduzir uma tripla agenda, entregar resultados para o fundo de pensão, para o participante e para a sociedade ao mesmo tempo? Esse é digamos assim, é o triplo desafio que a gente tem que conduzir. Vou deixar também isso para o Norton, depois você conduzir melhor esse slide aqui, mas basicamente são as várias possibilidades de residenciais sênior que a gente tem. Tá? Então, pelo menos umas 8 possibilidades. E aí, em termos de alternativas de investimento para esse mercado, a gente pode construir e vender para o mercado ou para o participante. Não estamos falando de desenvolver um mercado só para o participante de fundo de pensão. A gente tem que pensar no mercado. Todo mundo está envelhecendo. A gente pode construir e alugar. A gente pode construir e financiar, porque os fundos de pensão também são provedores de financiamento, empréstimos para a aquisição de casa própria. Ou também só fazer o financiamento. E aí, já caminhando para o fechamento, passar a palavra para o João Carlos, estratégias, o que a União Europeia está fazendo para lidar com o envelhecimento populacional? Uma das estratégias. O rápido envelhecimento da população mundial, né, começou a minar a competitividade do bloco, que é a questão da cair na produtividade da econômica. Isso tem vários estudos, dá bons debates aí, né, com relação a essa questão. E entre as medidas sugeridas está receber mais imigrantes, que é justamente fazer o fluxo imigratório. A Holanda, hoje, 30% da população da Holanda são de imigrantes. Isso tem impactos, tem reflexos importantes, porque você muda até a cultura, né, de um país em função dessa questão. E aí, quando a gente olha o Canadá, o João depois vai fazer alguns comentários sobre o Canadá, né, João? O João tem uma experiência importante
os canadenses. Desculpa, estou na sua frente, né? Agora que eu percebi. O Canadá facilita a residência permanente para cuidadores estrangeiros. Novos programas piloto concedem residência permanente a cuidadores estrangeiros, atendendo a crescente demanda do país. Essa é uma manchete. Então, o que eles estão fazendo? Eles anunciaram a contratação de 15 vagas para 15 mil pessoas, tá? Para cuidar das crianças e dos idosos. Por quê? Né, Graça? Para poder justamente liberar as mulheres para o mercado de trabalho. Entendeu? Então, eles preferem trazer a mão de obra para lá, para liberar as mulheres para ir para o mercado de trabalho. Porque quem são as maiores cuidadoras dos idosos? 90% do cuidado do idoso é provido pelas mulheres. Cuidam dos pais e muitas vezes do sogro e da sogra. Aí, fazendo uma brincadeira aqui, né, só para a gente refletir, teria uma estratégia para o Brasil? O Brasil anunciou novos programas piloto para idosos, com status de residente permanente. Aqueles que queiram viver e contratar trabalhadores domésticos ao chegarem ao país, basta comprovar o contrato de aluguel, compra de um imóvel e carteira assinada de pelo menos um trabalhador aqui. Pronto, a gente desenvolve a economia da longevidade aqui. Já que eles não estão dando conta de cuidar dos velhinhos de lá, a gente traz os velhinhos para aqui, eles investem na nossa economia, a gente gera emprego, tá certo? Tudo bem, a gente pode falar, Wagner, mas isso não existe. Pô, uma cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro aí? Ó, tá vendo? Estou mentindo? Não é verdade? Só precisa fazer alguns ajustes, né, João? João também é do Rio. Pequenos ajustes, né? Então, inovação no Brasil. Nós somos inovadores. A gente já criou a radiografia, câmbio automático para os carros, aviões, sem controvérsia, sem a gente entrar em polêmica. Orelhão. Aliás, por que a gente não fabrica carro no Brasil? Não tem a marca nacional. Porque é muito fácil fazer carro. A gente gosta de fazer avião. Orelhão, rádio, máquina de escrever, urna eletrônica, soro antiofídico, bina, coração artificial. Então, o brasileiro é bom, nós somos bons. A gente precisa resgatar essa autoestima nossa, né? E aí, enfim, estratégia para fundos de investimentos temáticos em longevidade, essa é a minha proposta, a gente começar a pensar nisso, tá? Trabalhar esse conceito de uma forma mais ampla, não só saúde, não só imóveis, mas a gente trabalhar esse conceito de uma forma transversal. E essa pergunta, queremos ser referência em economia da longevidade para o mundo? Será que a gente pode? A gente pode dar algumas lições para o mundo? Precisamos pensar grande, entendeu? Não é ser fornecedor e provedor de mão de obra para os outros países. É isso, gente. Espero que vocês se divirtam aí com o nosso congresso, que aproveitem. Vou passar a palavra para o João Carlos para a gente conversar um pouquinho aqui e que seja muito inspirador para vocês. Muito obrigado.